Cumprimentamos a todos os nossos amados e preciosos irmãos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora, estamos começando mais uma programação de fé, com o objetivo de trazermos para os nossos corações mais uma porção da bendita Palavra de Deus para a nossa edificação espiritual. E para darmos início, então, neste programa, nós teremos uma palavra de oração falando com o Senhor nosso Deus. Oremos então. Gracioso e bondoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, humildemente, ó Pai, nós nos encontramos em Tua bendita presença, agradecidos, Senhor, por mais esta vez podermos nos reunir em torno da Tua bendita palavra, Senhor. Essa grande congregação espalhada por todas as partes. E nós agradecemos ao Senhor, pedimos perdão por todos os nossos pecados, nossas falhas, e também pedimos a direção e a inspiração divina para procedermos este programa, Senhor, e que a inspiração não seja somente sobre quem fala, mas também sobre quem ouve. Todos nós estamos debaixo da inspiração divina
para recebermos aquilo que o Senhor quer que nós saibamos. E é no nome do Senhor Jesus Cristo que nós pedimos todas estas bênçãos e te agradecemos desde agora e para todo sempre. Amém e amém. Graças a Deus. Muito bem, meus amados irmãos, enquanto os irmãos procuram a Escritura, que está na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 3 e versículo 1. Então, nós vamos trazer as nossas notificações rotineiras, não é? Este programa ele é publicado pelo canal A Mensagem do Sétimo Anjo diariamente, e também nós temos os grupos de WhatsApp onde nós retransmitimos as mesmas programações diárias. Então, se você quer fazer parte de um dos grupos e assistir através do seu celular, que é mais simples, mais prático, não é? É só entrar em contato conosco. Aí na descrição do vídeo nós temos o número do WhatsApp e você pode então fazer a tua solicitação para ser incluído ou incluída em nosso grupo, em qualquer um dos grupos, né? São 3 grupos. E também este programa é uma gentileza da igreja que está em Santa Bárbara do Oeste, na Rua Romênia 212, no Jardim Europa. E nós temos cultos ali todos os domingos, no horário das 18h30. E na cidade de Campinas, nós temos também o nosso tabernáculo localizado na Rua Geraldo Gonçalves Dias, número 130, no Parque Residencial Shalom. Ali os nossos cultos são realizados todos os sábados no horário das 18h30. E todos os meus amados irmãos estão convidados, são bem-vindos para virem e adorarem conosco. Amém. Então, dito todas estas coisas, agora nós vamos proceder à leitura bíblica conforme nós já anunciamos. 1 Pedro, capítulo 3, começando no versículo 1. Então está escrito assim: semelhantemente, vós mulheres, sede sujeitas aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem à palavra, pelo porte de suas mulheres, sejam ganhos sem palavra, considerando a vossa vida casta em temor. O enfeite delas não seja o exterior no frisado dos cabelos, no uso de joias, de ouro, na compostura dos vestidos, mas o homem encoberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas a seus próprios maridos, como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo o bem e não temendo nenhum espanto. Igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós
os seus co-herdeiros da graça, da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Amém. Vamos parar aqui no versículo 7, não é? Então nós observamos aqui que se uma irmã, naturalmente uma jovem não deve se casar com um rapaz que não seja cristão. E nem vice-versa. Um jovem cristão, não deve também se casar com uma jovem que não seja cristã. Mas caso você venha a se converter ao Evangelho depois do casamento, depois que já tinha se casado, então você vai ter que carregar aquilo, suportar aquilo e se manter honesto, honesta perante Deus e cumprindo, honrando o seu compromisso que foi feito, não é? Para com aquela pessoa. Mas, dependendo do comportamento das mulheres, os seus maridos podem ser ganhos para o Evangelho, se elas se comportarem de uma maneira honesta, correta, humilde, gentil. E isso fará com que esse homem possa sentir desejo de ser um cristão também, não é? E ele continua aqui dizendo que os maridos devem respeitar suas mulheres também como um vaso mais fraco, é o que São Pedro disse, não é? Respeitando as mulheres e vivendo com ela de uma forma decente, honesta, né? Para que também vice-versa, não é? Se ele é um cristão e ela não é, porque quando eles se casaram, ambos não eram cristãos, porque é o mandamento bíblico, não é? Que não se deve haver um jugo desigual. Mas se já casou, depois que se converteu, então deve manter o compromisso, não é? Ali, um e o outro. Então, mas dependendo do seu comportamento, mesmo como homem, você pode ganhar a sua mulher, porque a Bíblia diz que nós somos o sal da terra. E o sal não pode ser insípido, quer dizer, sem gosto, sem sabor. E então, se o sal ele tem sabor, a outra pessoa vai sentir o sabor daquilo. Quando você tempera uma comida com o sal, você vai sentir o sabor daquela comida mais aprazível, né, ao paladar. E assim deve ser cada um, deve ser a mulher, deve ser o homem, para que possam tentar ganhar o outro para a sua fé, não é? E nós vamos então dar prosseguimento aqui. Isso que nós acabamos de ler, naturalmente, foram os ensinos do apóstolo São Pedro. Agora, o próximo que nós vamos ler agora, que é na mensagem O Éden Satânico, são os ensinos trazidos pelo profeta William Branham, que também não é nada mais, nada menos que um apóstolo também, né? Um enviado de Deus. Então agora nós vamos aqui para a leitura da mensagem O Éden Satânico, dando continuidade a partir do parágrafo 119. A mulher diz: bom, está fazendo tanto calor, esses velhos índios apaches dali de fora sentiriam envergonhados de si mesmos, porque eles, quanto mais calor fazia, mais roupas punham, guardando-se do sol.
te fazes suar, para que assim possas ter ar fresco enquanto caminham. Eles, parados ali fora no sol, você não poderia parar nada. Você teria bolhas e queimaduras. Porém, vocês têm isto. É o que eles chamam maior educação. Vocês são mais educados, mais instruídos, não é? Maior educação. A ciência moderna tem produzido isso. Aí está ela, nua em Laodiceia, e não o sabe. Ela esteve nua no Éden. Veem a semelhança dos dois reinos? Isto é, lá no Éden ela estava nua e não sabia, né? O profeta já disse mais no começo da mensagem que ela não sabia porque ela estava encoberta, protegida pelo véu da santidade. E agora elas estão andando nuas novamente. Nas ruas, você vai no supermercado, você encontra as moças, mulheres casadas com aqueles shorts bem curtinhos, né? Ali fazendo suas compras, como se aquilo fosse a maneira mais natural possível de uma mulher transitar pela rua, no meio da sociedade, entre as pessoas e assim sucessivamente. Mas por que isso acontece? Porque agora elas estão nuas ou seminuas, mas estão com os olhos encobertos pelo véu da iniquidade. Aí o profeta diz: vocês estão vendo os dois reinos? Um é de pecado e morte, o outro é de vida e justiça. Ali ela estava velada com um véu santo. Ambos estavam nus, não o sabiam, nada sabiam disso, porque estavam velados com o Espírito de Deus. Eu vou apenas fazer uma... Como é que eu diria? Eu quero chamar a atenção de todos para um detalhe aqui, não é? E eu vou voltar um pouquinho aqui, né? Eles estavam nus, não o sabiam, ponto final. Aí depois do ponto final vem assim: nada sabiam disso. Disso o quê? Né? Não sabia que antes não tinha roupa e depois precisou ter, né? Não era estritamente na questão do material que estivesse cobrindo o corpo. Eles não sabiam nada, nem ela e nem ele, sabiam o que aquilo podia causar, né? O efeito que duas pessoas nuas podiam causar. Essa palavra disso é isso que ele quer dizer, né? Porque estavam velados com o Espírito de Deus. E aqui eles estão velados com a concupiscência. E olham um ao outro para... Veem, Adão podia olhar para Eva e não sabia que estava nua. Porém, agora com este véu de concupiscência, ela não se dá conta que está nua, porém o faz sob este véu de concupiscência, para fazer com que o homem a olhe,
é só para isso que ela o faz. Misericórdia, né? Então, se o profeta de Deus está dizendo, nós precisamos obedecer e acreditar nisso. Por que elas andam seminuas? Vão em todas as partes, como eu já disse, nos supermercados, em qualquer lugar onde elas possam ir, elas vão dessa maneira, seminuas, né? Por quê? Então, ele disse aqui, ó, para fazer com que o homem a olhe. Então, elas estão fazendo isso para chamar a atenção dos homens para a beleza do seu corpo físico e seminu, não é? É só para isso que ela o faz. Vocês não creem nisso, porém o fazem de todos os modos. A pessoa não aceita o que o profeta está dizendo, não é? Mas é assim de todos os modos. E o homem olha, quando ele se inteirou que tinha muita atração, até ele veio e pôs algumas de suas roupas em si mesmo. Quer dizer, quando ele percebeu que a mulher ficava assim, bem atraente, vestido daquela forma, então ele resolveu também começar a usar as suas roupas, também ficar semidesnudos, como se parecendo com a mulher, porque se ela estava tão bela assim, tão atraente para os homens, então eles naturalmente haveriam de ficar atraentes para elas também, não é? Oh, que perversão, diz o profeta, que perversão, que era, que tempo, quão enganoso é. Oh, todas estas coisas e não o sabem. Há um perfeito espírito pervertido no homem, ele está velado pela concupiscência de Satanás e também o está a mulher. É o espírito satânico de uma grande imundície, vem? Eles não sabem, porém, são uma organização. As mulheres com shorts pertencem a uma organização. O homem vestido assim está numa organização. Eu lhes darei uma abreviatura disso. BSS, Big Sister Society. Big Sister Society. Grande sociedade de irmãs. É a isso que elas pertencem. Saem ali fora com Big Size Society, grande sociedade de efeminados, com esses velhos shorts curtos, uma coisa velha que aparência, ou seja, de aparência manchada, de aparência suja. Parágrafo 124. Homens, vocês podem me diferir com isso, porém, isso é a verdade. Vocês têm sido pervertidos e não o sabem. Vocês não são, já não atuam mais como homens, tornando-se tão delicados, logo será nada para eles, homens,
e também mulheres, eles são uma sociedade, são uma organização. Por quê? João, o vizinho, usou shorts. É uma hipótese, né? Ele usou shorts, portanto, por que eu não posso? Leula deseja que os use. Essa aqui é uma suposição do nome da mulher de João, não é? Por exemplo, Leula deseja que eu os use, porque João os usou em sua casa, e bem, se Suzy Jane os pode usar, Marta também pode usá-los, ou Suzy Lau, ou qual for o nome dela. Vem, é uma sociedade, é uma organização espiritualmente. Vocês pertencem a isso e não o sabem. E se é assim, nós vemos que é assim, pois vocês estão cegados, vocês estão cegos a estas denominações, as que de Satanás te tem introduzido. É uma perversão da original, da palavra de Deus, seu reino e seu plano para seus filhos. Satanás tem torcido ao homem e à mulher, a Satanás, coisas, e eles não o sabem. A perversão, não mais um filho de Deus. Cachos pendurados sobre sua testa e shorts pela rua, como um filho de Deus, diácono na igreja, um pastor no púlpito. Não, esse não é um filho de Deus. Ele nunca veio através do filho do pensamento de Deus. Ele não teria essas roupas de mulheres. Certamente, ele não as poria. Tampouco ela usaria roupas de homem. Não é um filho de Deus, é um filho de Satanás. É uma filha de Satanás. Coisa dura para dizer. Satanás tem triunfado em perverter e em apoderar-se deste mundo, fazendo-o seu reino, sobre o qual o homem foi posto por ação de livre arbítrio, para que escolhessem de si mesmo que classe de vida desejariam. Isso mostra o que há em seu coração. Aleluia. Vamos mais um parágrafo aqui. Sabem vocês, suas ações falam tão alto que afogam sua voz. Deixe-me ir a um homem e diz: todos nós somos cristãos, pertencemos à igreja, e fotos de nudismo em todo o seu escritório, não faria diferença o que ele dissesse. Eu saberei melhor assim, você também o saberia. Então, se o homem tem o seu escritório lá e ele vai à igreja, ele diz que é um cristão, mas lá no seu escritório está cheio de fotos de mulheres seminuas, não é? E tudo mais. Então ele diz:
o profeta diz: eu saberia melhor que isso. Você pode dizer que é um cristão, mas você não é, por causa do seu comportamento, não é? Só mais um parágrafo então. Que uma mulher diga que ela é uma cristã com o cabelo cortado. Você sabe melhor do que isso, vem. Sim, senhor. Que ela é uma cristã usando pintura, maquilagem e shorts e dizer que é uma cristã? Você sabe melhor que isso. A palavra de Deus te ensina melhor que isso. A palavra diz que ela não pode fazê-lo e ser uma cristã. E mesmo é desonrável e tudo. Como Deus vai pôr uma coisa desonrável em seu reino? Não, Senhor, de modo algum. Não, Senhor, de si mesmas mostram seus desejos. Bom, eu vou parar aqui porque nós vamos ouvir ainda uma canção para o encerramento do nosso culto aqui, do nosso programa, não é? Nós vamos ouvir uma canção, porque nós não a ouvimos antes, não é? E é muito bonito esse hino, que é cantado por Guiomar Victor, e o nome do hino é O Canto dos Serafins. Você preste atenção que você vai ver como é bonito esse hino. Então, vamos agora ouvir, ouçamos e meditemos. Isaías teve uma grande visão, viu os anjos cantando em Sião, em volta do seu Deus cantavam assim: Santo, 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 Santo é Deus, cantavam os serafins, mas os anjos cantavam, cantavam assim: Santo, Santo é Deus, cantavam os serafins, mas os anjos cantavam, cantavam assim: Santo, Santo é Deus, cantavam os serafins. Isaías, atemorizado, muito ficou e disse: ai de mim, que vou perecer, pois vi o Senhor. Eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor, mas os anjos cantavam, cantavam assim: Santo, Santo é Deus, cantavam os serafins, mas os anjos cantavam, cantavam assim: Santo, Santo é Deus, cantavam os serafins. Um anjo
Isaías se aproximou. Com Atenas os seus lábios o queimou. Ele foi purificado e por Deus foi transformado. Foi quando uma voz ele ouviu dizer: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Ele disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Ele disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Mas os anjos cantavam, assim: Santo, Santo é Deus. Cantavam os serafins, mas os anjos cantavam assim: Santo, Santo é Deus. Cantavam os serafins. Amém. Graças a Deus. Agora, então, nós vamos ter a oração final e também vamos interceder pelas pessoas necessitadas, não é? Bendito e soberano Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, agradecemos ao Senhor por mais este privilégio de estarmos reunidos ao redor da Tua bendita palavra, Pai. Agradecemos ao Senhor por todas as vitórias, pela vida, pela saúde, pela paz, e aqueles que estão enfermos, doentes, acamados, hospitalizados, nós colocamos a bênção do Senhor sobre estas pessoas, nós invocamos o nome do Senhor sobre estas pessoas e que eles fiquem curados, libertos em nome do Senhor Jesus Cristo, e também nós invocamos a bênção do Senhor em favor dos lares, das famílias, pedimos que o Senhor dê vitória a cada um, no sagrado nome do Senhor Jesus Cristo, nós pedimos estas bênçãos e te agradecemos humildemente, agora e para todo sempre. Amém e amém. Graças a Deus. Fiquem todos na graça e na paz do Senhor Jesus. E se Ele permitir, nós voltaremos em nossa próxima programação. Amém. Amém.